Lá vai a Popular FM Esporte Clube, que arrancada na audiência, meia lua na marcação, olha lá, chapeuzinho na concorrência, passou pelo goleiro, vai dar, adivinhe, bola na trave. Com vocês, a equipe mais esportiva do Vale, no ar, na trave, bola na trave. Pontualmente, 13 horas, está no ar mais um Bola na Trave, na parceria de Milpart Soluções Inteligentes para a Produção de Leite, Betiolo, concessionária Fiat Jeep de padrão mundial em Lajeado, na BR-386, no Alto do Parque. Acesse betiolo.com.br. Concertel, qualidade e confiabilidade em assistência técnica. Escolinha Juventus, escolinha de futebol e voleibol para pensar no futuro dos seus filhos. Sertel, sempre mais fácil de comprar. Vem pra Sertel, que hoje é dia de portáteis e bazar. Passe na loja Sertel mais próxima e aproveite. Sertel Artefatos de Cimento, construindo obras sólidas com você. E Languiru, produtos saborosos e de qualidade. Muito bem, estamos aqui mais uma vez com o Bola na Trave, com a parceria aqui dos nossos colegas Lucas Leandro Bruni, também Lucas de Souza, e mais um convidado que eu passo a bola para o Lucas Bruni fazer as apresentações. Né? Muito bem, boa tarde para vocês. Aqui está conosco hoje um velho conhecido do programa Bola na Trave. E para vocês dois, Kenler e Lucas Souza, que estão conosco aqui há menos tempo, é um cara que ajudou a fundar o programa lá em 2003, o Bola na Trave. Eu diria que era um pilar das escolinhas de futebol do Vale do Taquari. Sim, também, né? Mas é que assim, ele é conhecido, mas assim, quase dá para botar junto no sobrenome. Teve um ex-presidente da República que mudou o nome e botou o apelido dele lá no meio, né? Um determinado momento, né? O João Roberto Dornelles Bandeira podia botar João Roberto Juventus Dornelles Bandeira. Tudo bem, professor João? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Lucas de Souza, Kenler. Prazer conhecê-los, né? Esse estúdio eu já frequentei várias vezes, mas é a primeira vez que nós estamos, né, num compromisso ao mesmo tempo. É uma satisfação, Lucas, satisfação participar novamente. Eu tenho excelentes lembranças, né, dessa trajetória que a gente vem traçando desde 94 em Teutônia, e eu já aproveito o gancho que tu tá deixando com relação a identificação com a Juventus, né? Realmente a Juventus é digamos, a obra, o projeto da minha vida até agora. Mas eu tenho um histórico que antecede, né, a minha chegada aqui, e que também eu mantinha uma característica de abraçar de tal forma a camiseta que para muitos ainda existe, inclusive a gente está falando nas redes sociais, ainda existe. Esse dia um comentou da época que a gente era tenente de infantaria em Santa Maria e que teve algumas passagens lá que ele manifestou, e eu disse, pô, era eu, né? E naquela época eu nem conhecia Teutônia. Depois disso, período do futsal muito intenso, né? Período jogando na Languiru. Depois teve a parte do amador, teve o momento em que a gente teve loja de material esportivo aqui no município, atuamos aqui junto no programa Bola na Trave. Academias, né? Algumas nessa trajetória. E a Juventus desde 94, onde a gente teve a felicidade de enxergar desde o primeiro dia onde nós estávamos, né? O que poderíamos fazer, e até por visualizar já com décadas de antecedência o que poderia ser feito, eu me identifiquei muito com a Juventus, e a Juventus creio que comigo também. E como eu disse, pegando o gancho, é um momento de transição, um momento em que eu estou prestando um serviço diferente da Juventus, né? Estou me afastando da coordenação e estou apesar da idade, eu estou com um novo desafio gratificante, né? Que é fruto do que a gente plantou há bastante tempo atrás, mas que também dá uma renovada e faz com que a gente tenha aí uma perspectiva futura muito interessante, né? Então, realmente, assim como um dia o pessoal achava que eu era
esperança. Eu fiz força para treinar o gaúcho. Hoje eu tenho uma história na Juventus, mas eu também tenho que abrir espaço da passagem para novas lideranças, né? Pessoas competentes que estão assumindo funções e que estão dando conta do recado, né? São velhos companheiros que merecem a oportunidade de demonstrar serviço e que estão correspondendo à expectativa. Então, Teutônia, de uma maneira geral, é um lugar maravilhoso para se viver, se trabalhar, e eu só tenho a agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez estar recomeçando, né? Tá, mas tu não tá indo de muda, né? Isso já, eu acho que é bom deixar claro, não tá indo de muda, né? Tá permanecendo em Teutônia. A ideia era, né? até uns 10 meses atrás a ideia era já ir me encaminhando para onde a água fosse um pouco mais salgada, né? Aonde eu e a minha esposa, Ângela, pudéssemos receber a Helena e o Pedro, nossos netos, e levar uma vida um pouco mais tranquila depois de mais de 30 anos trabalhando, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo e eu já passei de 30 anos de contribuição. Entretanto, diante das novas características aí da legislação, a aposentadoria mesmo não viria, né? Eu teria que aguardar ainda na idade, porque ainda tô longe, né? Semana que vem eu fico mais perto, mas ainda tô longe dos 65, né? E mais 10 anos trabalhando, fez com que eu tomasse a decisão de abrir mão do concurso que eu tinha em Colinas, e é estranho porque as coisas foram acontecendo assim, um efeito dominó positivo, né? E eu fui fazendo opções, né? A vida é cheia de bifurcações e conforme a tua tomada de decisão, tu pode evoluir ou não, e eu fui fazendo as minhas opções e foram abrindo portas, né? E nós chegamos ao ponto que nós chegamos hoje, né? Que a gente vê uma nova possibilidade aí de crescimento, projetos maravilhosos se encaminhando. Então, muita satisfação, né? Muito feliz com o momento que a gente está vivendo, só que tem que recarregar as baterias, e eu não diria ir embora em definitivo de Teutônia, né? Mas com certeza não tem mais como ter a presença física constante que eu tinha antes, né? Eu vejo que eu tô chegando de viagem ontem, onde eu já estava trazendo atleta aí de fora, de parcerias que a gente já tem estabelecido, para compor equipes de treinamento e servir de parâmetro para o que a gente produz. Bom, e aí você já está entrando no assunto, né? Basicamente você, João, agora deixa a Juventus nessa parte de coordenação, vai continuar o carinho, o amor, mas passa para essa atividade, pelo que eu posso deduzir, junto com a Ivo Academy. É isso que está se desenhando? Como é que está esse processo aí? Na realidade, Lucas, eu mantenho o vínculo porque desde 2006 nós adotamos um modelo de CNPJ, né? Então nós sabemos que se tu tiver um vínculo empregatício, tu gera 72 ponto alguma coisa de encargos trabalhistas, né? Uma associação, para manter um quadro de profissionais colaboradores, ela tem que apelar para o que a legislação permite, onde tu possa ter contrato de trabalho, mas o número de horas que tu executa, de acordo com a nova legislação, não caracterizam um único empregador, né? A educação física, de uma maneira geral, ela é formada dessa maneira. As academias, as escolas, os clubes ocupam por um número determinado de horas o profissional e ele preenche a semana em outros lugares, e assim sendo, ele tem que ter uma pessoa jurídica, né? A partir de 2006, com esse perfil, eu presto serviço para Juventus, mas não só para Juventus, né? A gente prestava um tipo de serviço como treinador, tu acompanhou bem, né, essa trajetória. Só que em 2012, com a criação da Noligaf, onde a dupla Grenal pediu para que a empresa começasse a organizar o estadual de 14 para baixo, eu saí da beirada do gramado. Seria incoerente eu presidir uma instituição que eu estaria como treinador disputando, né? Eu me afastei dos gramados, eu passei mais para coordenação. Isso abriu aos poucos, porque tudo vem fruto do trabalho, né? Ninguém mantém alguém que não entrega o que promete por muito tempo.
E nós felizmente fomos abrindo portas, e hoje a gente atende aqui na região 7 municípios, sem falar da questão no Ligaf, e a Ivo 10 Academy. Ela é um projeto que nasceu na China, já tem 6 anos, e ela só mudou de nome no início da pandemia, no ano passado, quando foi adquirida pelo Ivo, que já está organizando a vida pós jogador profissional, e dessa maneira nós estamos, não só eu, né, estamos preparando para que ele possa encontrar algo sólido funcionando, né? Então, o Ivo, como todos bem sabem, ele é uma pessoa que, além de bem sucedida hoje na carreira, ele tem um coração gigante, né? Então, quando ele começou a conversar conosco, e a gente tem uma proximidade, o fuso horário às vezes atrapalhava, né? Que na madrugada tinha que trocar mensagem, e tu sabe que se a tua esposa acordar e tu tiver no celular de madrugada, é difícil tu convencer que é trabalho, né? Sim, claro. Mas, né? Sim. Reservado às exceções, nós terminamos conversando bastante, e ele manifestou, né, o que ele gostaria de fazer, uma vez que ele já tinha esse modelo lá em funcionamento. Ele tem um rapaz que faz a coordenação de todo o projeto dele lá na China, que é um brasileiro, o William, e eu fui me aproximando e eu fui entendendo o que eles realmente buscavam, e a gente tinha um modelo aqui já constituído, né? Já estava pronto. Daí, para começar as negociações com o empresário dele, que também é muito próximo já do município, já conhece bastante, foi um pulinho, né? Foi um pulinho. As reuniões começaram, e eu vou te dizer honestamente, eu sou, desde da tenra idade, eu sou alguém que planeja bastante cada passo, mas dessa vez não. Dessa vez as coisas foram acontecendo de uma forma surpreendente. Começou a acontecer fatos simultaneamente que nos empurravam numa direção, e a gente até manifestava surpresa a cada nova notícia que encaixava dentro do que a gente imaginava. E aí, dentro dessas notícias, a Associação de Funcionários da LG, a FEAT, tem uma estrutura, tem um campo de futebol, que eu sei que a Juventus muitas vezes treinou, jogou, mandou jogos do Gauchão, jogos de Serrano. Se ouve falar de que esse está em tratativas, ou esteve, né? Uma fonte até me passou de que esse assunto passou em assembleia na Associação de Funcionários da LG, do repasse dessa área para a Juventus ou para a Ivo 10 Academy. Como é que é essa transição? Isso é importante demais esclarecer, porque inclusive a minha participação no programa de hoje, além de ser uma satisfação pela amizade que a gente tem, também é porque quando existe uma lacuna de esclarecimento, tu abre espaço para o boato, né? E tu sabe que esse tipo de informação, ela pode gerar o que está em moda aí, o fake news, né? Na realidade, até onde eu sei, porque eu não sou diretor, eu não sou da diretoria da Juventus, né? Eu sei que, no que eu acompanhei em reuniões, a associação da LG, ela estava enfrentando algumas dificuldades, porque o custo de manutenção daquele espaço é elevado, e houveram algumas situações de ações trabalhistas que geraram um passivo, né? E isso foi até determinado limite, e a partir daí inviabilizava a continuidade. O que eu sei em relação a alternativas? O estatuto deles não prevê, assim como o da Juventus, venda de patrimônio, né? Ela não teria como abrir e fazer um leilão ou vender para alguém que estava interessado. Eles teriam que fazer o repasse desse espaço físico para uma associação que tivesse estatuto semelhante, né? E aí a Juventus se enquadra nesse perfil. Então isso é de uma associação com diretoria e com decisão tomada em assembleia,
né? A Assembleia, eu sei que saiu num jornal aqui da região o edital, né? Então a Assembleia foi realizada e o encaminhamento foi positivo em relação ao que a reunião da diretoria anterior constava em ata que deveria ser feito, né? Tem todo um trâmite legal que aí cabe mais ao presidente se manifestar em relação a como aqui em que pé anda isso tudo, né? Mas o assunto justamente, né, a transmissão desse bem, ela corre de uma entidade que é uma associação para outra, por causa das exigências estatutárias, né? Não podendo haver compra e venda. E que bom. Vamos olhar sabe assim, tem sempre os que buscam picuinha nessas negociações, mas que bom que acontece a transmissão do bem para uma entidade como a Juventus, que tem como esporte um fim, né? Eu te diria que dentro dos detalhes que eu conheço, eu sei que por exemplo, alguns benefícios, alguns não, todos os benefícios em relação à utilização do espaço, eles foram mantidos, se eu não me engano, por a proposta, né? 13 anos. Para os sócios da Fiat, né? Então quem é sócio hoje deixa de pagar a mensalidade, e enquanto ele for sócio ou enquanto ele for funcionário da empresa, ele mantém os benefícios, só que dentro do projeto que está se desenhando, ele antes descontava mensalidade para um espaço que oferecia um tipo de atividade, e agora ele deixa de pagar, e durante um prazo de 13 anos, e durante 13 anos muita coisa pode acontecer, inclusive para melhor, né? Para prorrogar, sei eu, daqui 13 anos quem tiver na época na frente que vai saber o melhor caminho, mas durante esse período ele vai ver se reconstruir um espaço, se ampliar e se diversificar. Por quê? Porque em função desse projeto e aí eu também gostaria de colocar um outro viés, esse projeto da Evo 10 Academy, ele não é um projeto de Teutônia, esse é um projeto que está já instalado e funcionando em Macau, na China, e que vinha para o Brasil, e num primeiro momento a proximidade maior era São Paulo, né? Por quê? Porque a empresa, a CSR, que é a empresa do empresário lá do Ivo, do agente, é em São Paulo, e eles têm um vínculo muito forte. Inclusive eu estou embarcando sexta-feira de manhã para ir conhecer todas as instalações do que eles já têm lá em São Paulo. Então, eu estou vendo que é uma conquista do município, porque o Ivo, ele já teria hoje espaço físico para colocar em outro lugar, né? Ele fez uma opção afetiva com Teutônia e também valorizando a Juventus. Por quê? Porque nós trabalhamos até os 14 anos de forma competitiva com as equipes que jogam estadual, né? Sub-9 numa pré-competição, mas depois o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14. Só que é muito complexa a questão legal de vínculo de formadora. A Juventus não é formadora, né? Por quê? Porque ela não tem vínculo federativo. Do que se está falando não é de uma escolinha de futebol. A gente está falando de um projeto que é Academy, é um outro modelo, em cima de rendimento. Então nós diríamos que a Juventus vai ser o melhor pré-vestibular, para que depois possa ingressar na faculdade, que é uma Academy de futebol, que pretende estabelecer um canal, não a nível de região, né? A nível mundial, porque eles já têm hoje funcionando lá e em condições de fazer intercâmbio alunos da escola deles lá, né? Então o tamanho disso, ele talvez só vá ser realmente mensurado com o passar do tempo, e com relação à posse dessa área, eu já queria deixar claro, eu também já escutei, eu tento ser o mais discreto possível, né? Quem me conheceu alguns anos atrás não me reconhece hoje, porque hoje eu descobri por que 2 orelhas e uma boca, né? Eu escuto cada coisa assim que eu fico apavorado. O Ivo, ele não tem
tanto ele como qualquer outra pessoa física não tem condições de comprar uma área que não pode ser vendida. Essa área, ela pode ser repassada a uma outra associação. Agora, ele pode estabelecer uma parceria forte via contrato e executar benfeitorias que dá o uso fruto do espaço. Mas a posse não, a posse é de uma associação. Então essa engenharia toda foi muito bem pensada para que realmente o que interessa é a oportunidade do jovem da região ter um trabalho especializado e ter continuidade. Por quê? Porque nós temos as nossas limitações e nós não temos condições, por exemplo, de ter o mercado externo, abertura nos clubes, como tem um escritório que nem o do César, a CSR Esportes, que o Ivo não é nem o único atleta que eles têm hoje jogando na Ásia, né? Eles convivem no dia a dia deles com tudo isso. É o escritório que levou o Luxemburgo para China, é o escritório que estava, eu li isso, ele estava com autorização do clube chinês para fazer a negociação do Cavani, né? Então é uma coisa que extrapola um pouco o que a gente está acostumado, né? A responsabilidade é muito grande. Mas só para vocês terem uma ideia, uma das preocupações do público em geral, como é que vai funcionar? Tu entra lá na Juventus e aí depois tu automaticamente ingressa na Ivo Academy. Não, o cara tem que passar, né, nesse pré-vestibular. Eu diria assim, ó. Seria uma peneira, por exemplo? Não é isso. Nós criamos um dispositivo que a gente acredita que seja mais justo. Nós temos a comissão técnica, pessoas que estão na sub-14 da Juventus e vão estar na sub-15 da Ivo 10. E então quando o atleta, porque básico é o seguinte: a questão de saber quem joga melhor, qualquer torcedor mais atento descobre. Agora, a questão de quem tem mais potencial para profissionalizar é diferente disso, né? A gente tem N casos de meninos extremamente talentosos e que talvez não aguentasse o que exige de disciplina, o que exige de dedicação, de determinação, a vida de um jogador de futebol profissional. O Ivo, no ano passado, ficou 10 meses longe da esposa e os 2 filhos, sem contato físico. Ele simplesmente, o Benjamin nasceu e ficou metade da vida longe do pai que estava trabalhando, né? Será que o menino, por ter habilidade suficiente para suportar esse tipo de situação sem romper com o contrato? Né? Não, e o Ivo é um cara já estabelecido, cabeça muito bem formada e já centrado no negócio. Agora tu pega um guri de 16 anos numa aventura, numa farra da noite, engravida. E isso, assim, ó, não precisa, não acontece ainda hoje mesmo, com todas as evoluções, né? Sim. Acontece, e aí? Vai viver isso como, né? Então, exatamente isso. E, João, junto com o projeto da Ivo 10 Academy, vai ter também um trabalho psicológico com esses atletas. Na realidade, o que a gente faz, esses dias eu vi Educação Formal, um texto, onde foi colocado nas paredes da escola lá. Aqui tratamos de grade curricular, né? Aqui tratamos de geografia, português, matemática. Entretanto, as palavrinhas mágicas, o com licença, muito obrigado, por favor, me desculpa, normalmente a família encaminha. Então, o que a grande importância para mim, que estou encerrando um ciclo aqui, e é o legado que eu quero deixar quando eu for adiante, tem que haver uma mudança cultural. Tem que haver um entendimento de que, quando se fala em perfil comportamental, tem que se esperar que aquela semente que foi plantada, ela amadureça para que possa ser colhida. Não adianta ficar ansioso do lado e achar que uma criança que tem os seus 10, os seus 11 anos, ele é um menino que deva ser tratado como um profissional em miniatura. Não é isso. A formação é muito mais complexa e a família tem um fator determinante nisso. Eu te diria que eu me sinto hoje o diretor do cursinho,
tá? Eu tenho que preparar o meu aluno da melhor maneira, mas eu não aplico o vestibular, porque vai ter uma empresa que vem de São Paulo com os seus profissionais, e eu fazendo um bom trabalho, ele leva todo mundo. Agora, se nós tivermos um mau trabalho, nós estaremos levando pouca gente para eles e a família vai ficar na expectativa. Por outro lado, nós somos só mais um dos projetos no mundo que trabalha dessa maneira. Nesse perfil, né? Então, assim, a vida é assim, né? Não somos nós que estamos inventando a roda. E aí vai abrir os canais, portas e tal, para diferentes clubes, seja no Brasil ou no exterior. Aí vai depender muito, né? Eu até hoje lamento que o Ivo não teve a oportunidade de ser chamado pela dupla Grenal. Assim como eu lamento, outro dia eu troquei um e-mail com o Leonardo Oliveira do grupo RBS, quando ele publicou uma matéria na sua coluna de 0 hora, falando do Léo Ciência, que foi destaque do campeonato regional das Livata em 2017. E aí naquela ocasião, ele dizia que estava aí um meia canhoto, camisa 10, típico para dupla Grenal, e a dupla Grenal deixa os caras aí para fora e não absorve bons jogadores aqui. Mas, João, nós temos ainda 2 minutos de programa. E em 2 minutos eu vou te desafiar o seguinte: nós vamos agora mudar o assunto totalmente. Em 1979 tu já eras nascido. Com certeza. E viu o Inter ser campeão brasileiro. Invicto. Como está o coração do João Bandeiro para ver o tetracampeonato? Eu tava no apartamento de uma tia da Ângela em Itapema, e gremista. Aos 30 minutos do segundo tempo, quando deu o gol do Grêmio, ela levantou do sofá comemorando, e eu quase quebrei o ossinho da mão no soco que eu dei na parede. Depois eu fiquei com vergonha, e depois eu vi acontecer um milagre do 2-1, né? Eu vi o time de 79 jogando, e eu vi o de 75 e eu vi o de 76. Inclusive a maioria das escalações aí estão equivocadas nas redes sociais. Eu me lembro de cor todos eles. O Internacional agora é fruto de um banho de realidade. O Abel, depois de ter passado tanta coisa na vida, ele está conseguindo transmitir para os atletas realidade. O Internacional não é um super time, nem ao menos joga um grande futebol, mas o Internacional tem consciência do tamanho dele hoje, por isso que ele está conseguindo somar pontos, né? Eu te diria que a perspectiva é positiva, mas que não tem nada ganho, né? Mas só em ver o que o Abel está transmitindo de maneira bem segura, com experiência, já é muito gratificante, né? Eu não queria estar no coro do presidente do Internacional, caso o Abel ganhe o brasileiro, o que ele vai fazer com esse treinador que ele contratou? Se ele não renovar, ele já vai perder pontos com a torcida Lucas, colorada. Eu, como um colorado mais jovem, só falta o brasileiro pra mim ver. Tá bom, então, já viu tudo. Tá bom, um abraço, João, obrigado mais uma vez por estar conosco, e as portas sempre abertas, né? Eu agradeço. E a gente vai mantendo os nossos contatos, né, digitais, para ver quando o João pode estar de novo conosco. Eu me coloco à disposição, e eu diria para vocês assim, a gente luta muito na vida para conquistar algumas coisas, mas depois parece que elas vêm com mais facilidade. Eu queria lembrar que hoje faz 8 anos da tragédia da Boate Kiss, e eu sou santamariense, né? Verdade. E isso eu fico arrepiado e emocionado, porque eu trabalho com juventude, né? Então eu tive amigos que perderam familiares, e eu queria dizer que a gente tem o maior carinho com o filho de todo mundo que nos procura, e só que a gente não vende sonho, a gente não mente, né? E aí às vezes a gente não é tão simpático quanto as pessoas que nos olham de longe, elas acreditam, né? Mas na realidade a gente tem um coração grande e uma maneira de trabalhar que é um perfil bem cuidadoso com o filho dos outros, tá? Um abraço a todos aí, até uma próxima oportunidade. E amanhã tem mais Bola na Trave, né, Kenler? Com certeza, amanhã às 13 horas.